Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta terça-feira. Vão analisar as notícias com você o cientista político Fernando Chagas e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E a gente vai começar conversando, Mohamed, sobre o clima de não aceitação do resultado das eleições. Na manhã desta terça-feira, hoje, a Polícia Rodoviária Federal teve que usar maquinário para desbloquear finalmente as estradas em Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Chagas. Olha, a gente está vivendo um momento e está muito curioso porque os bolsonaristas fanáticos, eles se divorciaram da realidade. Eles perderam completamente o vínculo com a realidade. Eu queria que o Davidson colocasse agora um vídeo só para explicar para as pessoas posicionarem. Todo ano, no dia 15 de novembro, vou repetir, todo ano, um grupo de ONGs de São Paulo, da qual participa inclusive uma das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, faz um projeto na Praça da Sé para pessoas de moradores de rua em São Paulo que não têm identidade. Então eles tiram segunda via de certidão de nascimento, de carteira de identidade, de carteira de trabalho. É um projeto de cidadania. Ele ocorre todo ano. E ele conta com o apoio do Serviço de Ação Social do Exército. Para quem não sabe, as 3 forças, cada uma delas tem um serviço desse para ajudarem ONGs e entidades sem fins lucrativos com projetos sociais. Todo ano acontece a mesma coisa. Antes do Bolsonaro, no Lula, no Fernando Henrique, esse projeto tem mais de 20 anos. O Exército manda um caminhão com barracas onde vão ficar as pessoas dessas instituições atendendo as pessoas. E vão em torno de 10 soldados no caminhão que ficam organizando a fila. É um trabalho social do Exército que ocorre todo ano. Aí, um débil mental, desses que a gente está falando que se divorciaram da realidade, olha só o que ele fala no vídeo. Aqui, ó, os caras montando uma base, as cabanas aqui, ó. Mano, normal não é. Olha a estrutura que o exército montou, meu. Nunca vi isso aqui na Praça da Sé, irmão. Ó, nunca vi isso aqui na Praça da Sé. Vocês vejam bem, ele fala que ele nunca viu isso na Praça da Sé. Na verdade, ocorre todo ano. O Exército faz isso como um trabalho de ação social para ajudar essas instituições e os moradores de rua. E o Exército tem vários projetos como esse. Na verdade, o projeto não é nem do Exército, eles apoiam. E que estrutura? 3 barracas com 10 soldados? Né? O cara não conhece nem história, porque 64 botaram até tanque na rua. Um caminhão velho com 10 soldados de 18, 19 anos e que estavam montando barraca, não estavam armados, inclusive. Porque quando o Exército vai para esse tipo de ação social, eles não portam armas. Aquele vídeo que viralizou, a gente não vai mostrar aqui para respeitar a privacidade do idiota, que sobe no muro do 2º Bill pedindo que os militares salvem a família dele, salvem os filhos dele. Eu acho que esse cara, inclusive, tem um quê de corno, porque ele não é capaz de cuidar da família dele e pede que militar, que ele não conhece, faça isso. Porque o que acontece com os bolsonaristas hoje, Chagas e Paulo, é uma coisa muito curiosa, porque o cara que pede intervenção militar, e não existe intervenção militar, é golpe, ele está dizendo, olha, eu não sei votar, eu não sou capaz de mudar a classe política, eu quero que o Exército faça por mim o que eu sou incompetente para fazer, que é escolher quem me representa e não aceitar o resultado. Tanto que os memes estão sobrando aí, né? O Qatar ia anular a partida porque o 13 marcou 2 gols, o Messi hoje estava pedindo a anulação da partida porque a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Falou, não dá para entender esse tipo de postura. Agora, Chagas, eu queria focar nisso. Eles perderam a noção da realidade e as redes sociais estão fazendo uma coisa que está me chamando muita atenção. O Rodrigo Maia disse isso ontem. Você não sabe mais o que é verdade ou não e as pessoas estão acreditando nisso. Você vê gente que você achava que era normal e que comprovou que não é.
Você está tendo essa visão também? Também, pessoas Que a gente convive, pessoas que a gente cresceu, eu me assusto muitas vezes como eles estão descolados da realidade. Mas é o que eu vejo, Mohamed, Paulinho e telespectadores. Houve um método nisso tudo. Nos estudos que nós fazíamos, sempre dava de 15% de extrema-direita que realmente tem aquela visão radicalizada da realidade. Porém, com tudo que houve, a antipolítica, a Lava Jato, logicamente essa extrema-direita acabou atraindo a direita radical, a centro-direita e até a direita, e deu esse resultado. Porém, esse número de 15%, 20%, no meu modo de entender, aumentou muito. Aumentou para cerca de 30%. E esse pessoal, ele não aceitou de forma nenhuma o resultado da urna, devido a um trabalho que foi feito durante esses 4 anos, principalmente nas redes sociais. Depois da eleição, o Bolsonaro, no meu modo de entender, ele não pode expressamente mostrar a sua intenção, que seria reverter o resultado, porque ele sabe que não vai reverter o resultado, ele corre o risco ainda mais de ter crimes que ele vai responder futuramente, então ele está quieto. Esse pessoal perdeu a noção da realidade. Esse pessoal, eles acham que nas redes, que é no universo paralelo, um mundo que eles vivem, construído durante esses 4 anos, eles vão mudar esse resultado. Esse resultado não muda, principalmente porque para você falar na intervenção militar, que é golpe ou um autogolpe, você precisa ter um líder. O líder sumiu. E nesse sumiço do líder, o que ocorreu? Mas ele pode reaparecer a qualquer momento. Pode, mas ele, no meu modo de entender, Paulinho, ele não vai reaparecer porque ele teme que a sua situação jurídica, quando ele deixar a presidência da República, pode piorar. Que eu vejo ele está trabalhando com seus instrumentos na rede e mantendo esse pessoal mobilizado. Porém, esse pessoal mobilizado, ele se distanciou totalmente da realidade. Eles mergulharam no mundo nas redes sociais e acreditaram no Bolsonaro, que para eles a verdade é aquilo que eles vivem naquela bolha e não aceitam outra visão ou a narrativa que se fala que não seja aquela narrativa deles. Eu vejo que isso aí vai se intensificar até dia 31 de janeiro e vejo que... 31 de dezembro? 31 de dezembro, vai se intensificar até 31 de dezembro e o novo governo ele vai ter muitas dificuldades se ele não agir, se ele não tentar pelo menos tentar estabelecer o Estado democrático de direito, ele vai ter muitos movimentos de rua desse pessoal que vive no universo paralelo, contestando não só o resultado das urnas, mas também contestando a cada momento o governo. E o que me espanta muito não é só esse pessoal que vive nessa bolha. O que me espanta foi a reação do mercado financeiro, que a gente pode até debater depois, apenas porque falou que vai precisar estourar o teto. Um teto que já foi estourado 4 vezes pelo Paulo Guedes em 800 bilhões. Paulo Guedes estourou o teto em 4 vezes em 800 bilhões. Mas o mercado só ficou preocupado com quando o Lula falou. Quando o Lula falou que não assumiu. Então não é só esse pessoal que vive na bolha, que entrou nessa bolha durante 4 anos e não consegue sair. Mas os apoiadores do Lula, que são criadores do Plano Real, Edmar Baixa, o Pedro Malan, o Armínio Fraga, eles também escreveram uma carta de advertência ao Lula sobre o dilema entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Olha, eu respeito muito, principalmente o Armínio Fraga, respeito muito. Mas a realidade da época que ele foi presidente do Banco Central para hoje mudou. O que nós temos, a necessidade de fazer uma revisão do orçamento, o orçamento de 2023 foi superestimado. Há uma necessidade de fazer essa revisão do orçamento. E além de fazer essa revisão do orçamento, porque mesmo superestimado não cabe em todas as despesas, há uma necessidade, e nós falávamos muito isso. Cheguei até a conversar com o Mohamed numa oportunidade, que ia ter que estourar o teto em 200 bilhões. Por quê? Porque ali não cabem os 100 bilhões, que estão no orçamento, mas se ele ficar no orçamento, dentro do teto, estrangula as outras despesas, as despesas obrigatórias e permanentes, então precisa tirar esses 100 bilhões do teto, mais 50 bilhões, que é a diferença do 400 para 200 reais,
que dá 50 bilhões. 600, né? De 400 para 600. De 400 para 600, que vai dar 50 bilhões, então são 150, e mais 25 bilhões para investimento. Só um dado, Mohamed. O orçamento secreto tem 19 bilhões. O orçamento secreto tem 19 bilhões nesse orçamento de Paulo Guedes. Enquanto que para investimento tem 23 bilhões. O orçamento secreto, 19 bilhões. Enquanto que o investimento, 23 bilhões. O que o presidente Lula está propondo? Mais 25 bilhões. O que eu acredito daqui para frente é aprovar uma PEC em torno de 100 bilhões e tirar o teto da Constituição, mandar para uma lei complementar, e essa lei complementar determinar o novo regime fiscal do país. No meu modo de entender, o novo regime fiscal do país, o que tem que ser? Tem que ser meta da dívida e um instrumento de controle. O teto é um cadáver. O teto não existe mais. Ele foi rompido 6 vezes, 4 vezes com o Guedes. Então não adianta o mercado, com todo respeito a Armínio Fraga, defender esse teto. Esse teto está morto, esse teto não existe. O que precisa, no meu modo de entender, é, nessa PEC, colocar que uma lei complementar, a própria lei de responsabilidade fiscal, vai determinar uma meta de dívida de 10 a 12 anos. E um teto para ser revisto de 4 em 4 anos. Já tem uma fala do Lula nesse sentido, né? Eu não ouvi, mas essa é a tendência. E desconstitucionalizar o teto. Porque isso o Mohamed conhece bem. Toda vez que você vai negociar uma emenda constitucional, fica muito caro. Tanto é que o Lira... E é por isso que o Congresso não quer fazer dessa forma. E o mercado está dando voz a um bandido, que é o Lira. O que me espanta é isso. O Chagas colocou bem. Durante 4 anos, o Bolsonaro estourou o teto. E o mercado não reagiu dessa forma. Agora, a gente precisa entender o que é o mercado. Por exemplo, eu gosto muito do Ricardo Amorim, mas ele esquece de dizer para as pessoas quem é o mercado. O mercado são no máximo 30 caras. Se a gente fosse individualizá-los, eles são umas 30 pessoas. São os maiores bancos comerciais, excluindo o Banco do Brasil e a Caixa, os 5 maiores bancos de investimento, os 5 maiores fundos de investimento, banco de investimento é uma coisa, fundo de investimento é outra, que dominam a economia brasileira, e 5 grandes empresas que atuam no mercado financeiro e que são investidores, mas não são nem corretoras, nem fundos de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque são esses 30 caras que derrubam o governo. São esses 30 caras que alimentam um cara como o Guedes, que é um medíocre. O Guedes é um vendedor de diploma. O Guedes é o dono do INSPER. Uma escolinha que nasceu para brigar com a FGV quando não consegue nem lamber a bota da FGV. Então, esse tipo de gente é o que manda no governo hoje. É preciso entender que, e voltando até um pouco quando o Chagas fala da questão do fanatismo. Eu tenho um amigo que eu não consigo mais conversar com ele. Porque eu falo, eu concordo com você que o Lula foi corrupto. O Bolsonaro também. Não, Bolsonaro não. Eu falei, mas escuta, acabou de anunciar, acabou o dinheiro para fazer passaporte. No governo dele, ele raspou o tacho. Por que o cartão dele, corporativo, tem 100 anos de sigilo? É gasto com segurança institucional? Gente, vocês não entenderam. O cartão corporativo é para pagar motel. Ou ninguém lembra quando ele, como deputado federal, disse que tinha usado verba parlamentar para comer gente. Ninguém lembra dessa apartamento funcional, frase? Né? Que ele tinha usado, não, a verba. Ele já tinha dito do apartamento, ele disse da verba quando descobriram que a caseira da casa de praia dele era funcionária da Câmara. O Bolsonaro nunca teve vínculo com honestidade. Ele construiu a carreira dele na desonestidade e na loucura, que foi a tentativa de explodir bombas durante o governo Sarney, que foi isso que custou a carreira militar dele. O curioso até é que o Chagas tocou numa ferida que eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. O governo Lula vai passar 4 anos sendo alvo de mentiras desse tipo, que vão bloquear a poupança,
Tem gente tirando dinheiro, eu já vi gente que está tirando dinheiro de poupança, de aplicação, porque o Lula vai bloquear. Quem bloqueou dinheiro foi o Collor, que apoiou o Bolsonaro. O Lula foi presidente 8 anos, mais os 6 da Dilma, e ninguém bloqueou nada. Eles levantaram uma notícia idiota que saiu no primeiro ano do governo Lula, da poupança solidária. Foi um projeto de um débil mental na Câmara que sequer foi encaminhado para as comissões. E o tempo inteiro se coloca isso. Vão ser 4 anos de bombardeio de mentiras, e isso prejudica qualquer governo. A gente está vendo no caso da vacinação. Eu vejo gente séria e eu olho para a pessoa, não tomei vacina, porque a vacina vai me monitorar. Gente, a pessoa não está internada numa clínica, num hospício, não. Não é que ela acha que é Napoleão, ela acredita no Bolsonaro. Ela vê o Bolsonaro realmente como um Messias. E pessoas que enxergam seres humanos como Messias têm problema. Mas ele é Messias mesmo, é Jair Messias Bolsonaro. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa, Fernando Chagas, cientista político. Eu não vou enumerar aqui todas as qualificações do Chagas, né, Mohamed? Vamos deixar só com o cientista político? O Chagas, a gente estava falando no final do bloco, eu vou chamar a atenção agora, porque o Davidson achou a frase dele, aí. Foi inclusive na gravação da Globo. Olha lá, como eu estava solteiro, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. E é interessante o que... E é na mão cara de pau. É cara de pau. Uma coisa ele fala e confirma, né? Ele não engana as pessoas. E as pessoas eu vou fazer... isso com qualidade, eu não acho. Ele é sincero. Olha, sincerão. Peraí, Chagas, eu tenho a impressão que aquela história de imbrochável é propaganda enganosa. Ali tem cara. Mas um ponto, só para seguir o raciocínio do Mohamed. Sabe por que eu acho isso? Porque era o de que nunca desanima, né? O que está sempre pronto e depois da eleição, pelo menos até agora, aparentemente, ele não governou. Ele apenas fez política. Agora ele não pode fazer política porque perder a eleição. Como ele não sabe governar, ele se esconde. Mas na realidade ele está se escondendo porque ele não pode ir mais para o cercadinho insuflar os seus seguidores. E é interessante isso, antes de ir para outro raciocínio. Tem os seguidores que realmente acreditam e vão para a porta dos quartéis, mas tem os espertos, os especuladores. O investidor de longo prazo, ele não está preocupado com isso. Agora, aquele especulador que ganha dinheiro de um dia para o outro, esse mexe no mercado, para o mercado reagir, emparedar o governo e ele lucrar no dia seguinte. Porque as pessoas não sabem. Tem 2 tipos de investidores na Bolsa. O investidor que ele está de olho na lucratividade da empresa, ou seja, ele quer os dividendos caindo na conta dele a cada 6 meses. Quem compra ações da Petrobras, por exemplo, não está preocupado com o valor da ação, está preocupado com o lucro dela. Quem compra ações do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, sabe que a cada 6 meses vai pingar os dividendos na conta. Isso é uma fonte de renda que complementa a aposentadoria de muita gente. Esse investidor não é o mercado. Não. O mercado é o cara que compra e vende ações em 24 horas. Isso. Ele vive do lucro rápido. É o especulador. Que é o cara que não traz desenvolvimento. Porque não é investimento. O investidor que compra ações, e vive de comprar e vender ações e fazer lucro rápido, esse cara não traz progresso para ninguém, não traz desenvolvimento para nenhum país. Ele é o parasita do mercado financeiro. É preciso que se entenda isso. E ele ganha nessa incerteza que o mercado cria, que os especuladores criam. Mas, Mohamed, você... Por isso que a mentira derruba um governo. Derruba o governo. Mas só um ponto, quando se fala em corrupção, prefiro falar de juros de dinheiro público. Houve o mensalão? Houve o mensalão. Houve o petrolão? Houve o petrolão. Uma das finalidades do mensalão e do petrolão era comprar apoio parlamentar, comprar apoio do governo, o governo federal comprar apoio do Congresso Nacional. O que fez o Bolsonaro, que é honesto, o que fez o Bolsonaro? Institucionalizou o desvio de dinheiro público.
Nada mais é orçamento secreto do que o mensalão e o petrolão, só que institucionalizado. O que é? A emenda do relator era apenas uma correção da redação. Uma vírgula aqui, um conserto aqui, um conserto ali. Está na dotação errada, a gente bota nessa. A atividade é uma, mas está na dotação errada, a gente coloca aqui. E virou o quê? Este ano, o ano que vem, são 19 bilhões do orçamento secreto, que aí quando eu digo a emenda constitucional fica cara, o Lira já está aproveitando para constitucionalizar o orçamento secreto. Então, além de ficar caro, o que o Lira condiciona a aprovação de uma PEC de transição à manutenção do orçamento secreto. Quando nós estamos falando... Que o PT já parou de chamar de orçamento secreto e está chamando de emenda do relator. Né? Emenda do relator, que é a emenda do relator. Quando nós estamos falando em tirar da Constituição o teto de gastos, nós estamos falando em colocar o desvio de dinheiro público para comprar parlamentar. De todas as heranças, o Lula falava herança maldita aqui. O pior legado que o Bolsonaro vai deixar é o orçamento secreto. E um orçamento secreto, quando você vai fazer política pública, você vai ter uma programação, um planejamento. Eu vou construir unidade de saúde em tal lugar para atender a população. Aí o orçamento secreto que complementa os 15% da saúde, não, nós vamos colocar uma policlínica na ponta da praia, sendo que tem uma na Aparecida. Quer dizer, você acaba com todo tipo de planejamento, atende o interesse eleitoral do parlamentar e não atende o interesse e as necessidades de toda a população. Para mim, é o pior legado, Paulinho. O pior legado que deixou foi o orçamento secreto. E aí, a gente voltando para a questão dos fanáticos, quando você tem um Congresso que é chantagista, porque é desonesto, aliado a uma indústria de mentiras, você põe em risco a governabilidade. Você ameaça a estabilidade do governo. E é essa a minha preocupação. Porque são pessoas que não têm noção do que estão falando. Quando um cara prega golpe militar, por exemplo, você mostra o que a gente vai mostrar agora, que é um vídeo do Bruno Dantas, presidente do TCU, a denúncia dele é terrível, porque não foi feito nada. E mostra que é esse tipo de gente, não estamos falando que todo militar é assim, mas o número impressiona quando a gente está falando de um contingente militar que é de 500 mil pessoas. São 500 mil militares no Brasil, sendo que a gente tem aí pelo menos 1/3 disso de conscritos. Quer dizer, o conscrito é aquele menino com 18 anos que vai servir o exército. Mas vejam bem o que o Bruno Dantas disse na comissão de transição do governo, em relação ao auxílio emergencial, aquele lá do início da pandemia. Ô, Davidson, põe aí no ar, por favor. No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber aquele auxílio. E uma das decisões que nós tomamos foi determinar ao Ministério da Cidadania que tornasse público na internet a lista com todos os beneficiários. E veja bem, Ministério da Cidadania, leia-se Damares Silva, a nossa querida ministra do rosa e do azul, que foi abduzida quando criança e que hoje é senadora pelo Distrito Federal. Ela se recusou a cumprir a determinação do TCU, ela não divulgou a lista, não cancelou os benefícios e ficou tudo por isso mesmo. É esses aí que a gente quer que tomem o poder, que intervenham para pacificar o Brasil e salvar o Brasil, ou que aquele idiota que estava no muro do segundo Bill pediu para salvar a família dele? É inacreditável que a gente ainda ouça esse tipo de coisa, né? Eu fico... Todo mundo viu o que aconteceu há uma semana atrás no Ministério da Defesa, em que um militar da FAB matou o outro com um tiro na cabeça por causa de uma discussão. E aí também reacendeu uma outra discussão que eu queria trazer para cá. Qual é o papel da Justiça Militar no Brasil? Para que serve o STM, Superior Tribunal Militar? Ele tem uma despesa de 400 milhões.
400 milhões ano. O Superior Tribunal Militar custa, ele é a estrutura de primeira instância, custa quase 500 milhões, são 490 milhões de reais por ano, está no orçamento de 2023. Aí fica a pergunta, para quê? Aquilo lá foi um homicídio, não é tempo de guerra, eles não estavam em operação, é um homicídio que tem que ser julgado pela justiça comum. Ah, mas e quando tiver um crime militar? Corte marcial. Pegam 3 oficiais, faz o julgamento administrativo e acabou. O resto manda para o judiciário. A extinção da Justiça Militar Federal abriria espaço para pegar essa verba toda e colocar em outros pontos do judiciário que estão estrangulados. Da mesma forma, eu já cansei de dizer, a Justiça do Trabalho, que é superdimensionada, um número de TRTs absurdo, bastavam 5 ou 6, tinha que extinguir tudo, ela é muito cara, ela custa 17 bilhões de reais. Está aí o dinheiro, você vai extinguindo isso, você vê que começa a aparecer dinheiro para o Auxílio Brasil, sem precisar mexer no teto de gastos. O Brasil é um país que é inconsequente nos gastos públicos, porque existem setores da administração que são famintos demais e que não param, eles não cessam. Você vê 17 bilhões da Justiça do Trabalho, se você diminuir para metade, somar com as emendas do relator, você chega a 1/3 do que você precisa para pagar o Auxílio Brasil. Gente, não tem sentido. Quer ver mais, Mohamed? Só de subsídios em 2022, 400 bilhões. 400? Bilhões, só de subsídios. O que são subsídios? Você tira, é o que a gente chama de gasto tributário. Você reduz a base de cálculo à alíquota. Quer dizer, em vez de você arrecadar mais, você arrecada menos ou não arrecada nada. Mas o problema não era a Lei Rouanet? Oi? Não, a Lei Rouanet é um pedaço, porque aí houve uma questão ideológica e ela que gastava. Porém, os subsídios que se dá para a indústria brasileira, que hoje representa apenas 10% do PIB, a indústria brasileira respondia por 25% do PIB há 10 anos. Hoje responde por 10%. E essa indústria, ela tem esse subsídio. Mas não digo só indústria, eu sou favorável à reindustrialização do Brasil, que a gente não pode viver de commodities. São 400 bilhões. Se eu mais mexer nisso, Mohamed, é muito difícil. E quanto ao Auxílio Brasil ou Bolsa Família, eles têm métodos diferentes. O Auxílio Brasil foi apenas uma medida durante 3 meses para dar dinheiro para a população de baixa renda, para a população de grande vulnerabilidade, inconstitucionalmente, porque durante o ano da eleição você não pode dar benefício, para buscar voto. Foi a verdadeira compra de voto, sem requisito nenhum. Enquanto que o Bolsa Família, você tinha requisitos a ser cumpridos. Vacinação, criança na escola, simplesmente o Auxílio Brasil muito mal elaborado, o que veio? Veio apenas durante aqueles 3 meses, aquela PEC do desespero, que diziam que era da bondade, para mim é da maldade, porque vai estourar em 2023, isso ninguém fala, e que era a intenção de comprar votos e entrar no eleitorado do Lula, principalmente do Nordeste. Enquanto que o Bolsa Família, ele tinha os requisitos a cumprir. Não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos tinha requisitos a cumprir. Enquanto que o Auxílio Brasil é apenas compra de voto. Passado isso, nós deixamos um passivo muito grande que nós vamos ter que resolver nesse orçamento mal feito. Agora, tem uma coisa que é preciso entender também. Quanto foi o lucro do Itaú no ano passado? Você lembra? Não me lembro agora. O que eu me lembro é que nós temos aí aproximadamente R$1 trilhão, que seria o lucro dos 6 maiores bancos brasileiros. Isso nós estamos falando do ano passado. Se você aplicar 1% de imposto a mais, você tem 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais no caixa para você fazer o que você quiser. Se você aumentar para 2%, nós estamos falando de 10%. Sim, se você aumentar 0,5%, você tem 5 bilhões. Então são 50 bilhões de reais, desculpa. 50 se você aumentar 5, né? 50 bilhões. Vamos pensar bem.
O que você faz no país? Não precisa mais da PEC. Você tira do orçamento secreto, você tira do lucro dos bancos. E olhem bem, nós estamos falando de uma coisa que se discute neste país há pelo menos 30 anos, que é tributar o lucro dos bancos, aumentar a tributação dos bancos. O que fizeram os bancos nos últimos 20 anos? Concentraram o mercado, demitiram, tem um número, você entra hoje numa agência enorme do Itaú, do Bradesco e tal, você tem 10 funcionários. Tem agência do Bradesco hoje que já não tem mais caixa. Tudo caixa eletrônico ou então O aplicativo. Safra está fazendo uma coisa, o Banco Safra, que quando eu soube eu quase caí para trás. O Safra está fazendo, a XP, muita gente já deve ter, quem é investidor, deve ter recebido visita de alguém se dizendo escritórios da XP ou do BTG. São bancos de investimento que tem escritórios e aí o cara é o teu corretor, o teu gerente, é ele que faz. Eles viram que esse negócio de só usar aplicativo os limitava e começaram a fazer isso. O Safra criou a mesma coisa e está cooptando esses escritórios, mas o Safra está usando de uma ardilosidade que é um negócio impressionante, típico do Safra. Cada escritório desses, que representa como se fosse um escritório da XP, do BTG, recebe um número de agência. Então, olha só, ele contrata o cara para ser um escritório de investimentos, mas dá a esse escritório um número de agência. Com isso, ele pode, autorizado pelo Banco Central, fazer empréstimo, fazer seguro, além dos investimentos. Porque cada escritório desses, Santos deve estar hoje com uns 40, vira uma agência. Só que sem funcionário, sem custo, sem aluguel, sem custo, sem absolutamente nada. Vejam como eles são inteligentes. O Banco do Brasil, há 20 anos atrás, tentou fazer isso com aquelas lojas bebê. Eram as lojas Orocard, que na verdade iam ter caixa, iam receber conta, iam fazer tudo. Na época foi uma gritaria do pessoal do Banco do Brasil, porque os funcionários não iam ser bancários. Era um tipo modelo de lotérica em relação à Caixa Econômica Federal, e isso acabou, não foi para frente. Mas vejam só como eles são ardilosos. O lucro é maximizado e cada vez os bancos empregam menos, colaboram menos para o desenvolvimento do país. E outra coisa que, é claro, acho que todo mundo tem noção, banqueiro não gera riqueza, banco não gera riqueza, banco explora a riqueza e explora a pobreza também. Por que ninguém tem coragem de fazer isso? Muito simples, todos nós aqui na mesa sabemos e o telespectador deve imaginar isso. A pressão e o lobby dos bancos no Congresso Nacional é tão grande que qualquer ameaça em aumentar a tributação deles ou criar a contribuição social sobre o lucro de instituições financeiras, projeto que está há 30 anos parado no Congresso Nacional, derruba qualquer um, porque é muito dinheiro, o lobby é muito forte e o banco, quando compra deputado, senador, juiz, desembargador, ministro, é simples, ele dá empréstimo e depois anistia o empréstimo. Pronto, fica tudo legalizado, tudo pode ir para o imposto de renda e ele pode comprar quem ele quiser. Rapidinho, além de acabar com as subvenções ou reduzir as subvenções, não acabar, vai reduzir as subvenções, tributar lucros e dividendos. Mas isto para passar no Congresso, como o Mohamed falou, é extremamente dificultoso. Porque todo mundo paga tributo sobre renda e eles não pagam sobre dividendos e lucros. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral dessa terça-feira, o Fernando Chagas, cientista político, o Roberto Mohamed, advogado, comentarista do programa, estão analisando as notícias com você. Chagas, como é que você vê politicamente as controvérsias da Copa? A FIFA proibiu a braçadeira de capitão com arco-íris, né, de apoio ao movimento LGBTQI+, mas os capitães da Holanda ontem, do País de Gales e da Inglaterra, jogaram com uma braçadeira escrito No Discrimination. O Catar proíbe a cerveja 2 dias, só pode a cerveja na FanFest, depois das 7 da noite, com preço proibitivo. A FIFA perdeu mais de 200 milhões de dólares de patrocínio nisso aí, não é?
Olha, a Copa do Mundo no Catar, no meu modo de entender, foi apenas para fortalecer um regime totalitário, apenas para divulgar isto. Porém, para o esporte e também para o comércio, já que gera prejuízo, foi um verdadeiro desastre. O que eu admiro é a FIFA, que vive de faturar e faturar alto, ter cedido ao Catar a tudo. No Brasil, nós tivemos que mudar a lei para permitir que a Copa do Mundo fosse realizada aqui, por permitisse a bebida. Eu não acompanho muito futebol, você sabe disso, eu acompanho mais a Fórmula 1. E toda vez que a Fórmula 1 vai correr no Oriente Médio, tanto o Vettel, que agora deixou a Fórmula 1, como o Hamilton, eles correm com capacete, com arco-íris. E não há a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que impeça que eles corram com isso. Por quê? Porque eles têm muita força não só como esportista, mas também como rendimento comercial. Agora, Mohamed, no esporte, o futebol é um esporte, quem compete aprende a perder e a ganhar. A manifestação política, ela, nessa Copa, eu tenho a impressão que nunca foi tão forte como é agora. Os jogadores do Irã ficaram calados ontem, durante o hino. A torcida do Irã vaiou o hino, uma parte da torcida, por conta da discriminação das mulheres, por conta das brutalidades do regime do Ali Khamenei. Os jogadores da Inglaterra se ajoelharam, como se ajoelham na Premier League, pelo antirracismo, em favor do movimento LGBT, que foi proibido nas braçadeiras. Então, a política, dessa vez, entrou firme na Copa do Mundo, né? Mas aí a gente nota a diferença entre o primeiro mundo e o último. A CBF proibiu os jogadores de qualquer manifestação desse tipo, fez uma preparação para a Copa do Mundo que ninguém entendeu, porque botou os jogadores numa temperatura de 7 graus para fazer os primeiros treinos na Itália, para depois chegar em cima da hora no Catar com 40 graus. Quer dizer, é uma coisa meio esquisita o que aconteceu. Mas o Chagas tocou na ferida. A FIFA chegou aqui no Brasil em 2014 impondo regras para tudo, humilhando o governo, inclusive. O presidente da FIFA falava como se ele fosse o dono do país. Falou, durante esses 30 dias o Brasil é meu. E só o que eles queriam vadia. E o Brasil arreou as calças. E aí eu pergunto, e lá o Sheik está explicado também. O Sheik comprou todo mundo na FIFA. Tem um monte de gente presa. Então quem compra, manda o outro calar a boca. E é o que ele está fazendo. Vai saber se o cara também não recebeu o troquinho dele. Porque ele calou a boca, ele é um covarde. O presidente da FIFA hoje é um covarde. A questão não é só a cerveja. Jamais um país como o Catar poderia sediar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma celebração do esporte, como é a Olimpíada. Como é que você pode... E que embora ela seja um clube do Bolinha, é uma competição masculina, o futebol ainda é machista. Mas vamos pensar, então quando um país árabe quiser fazer uma Olimpíada, como é que vai ser, Paulo? Não vai. Não vai. Porque fazer uma Olimpíada num país árabe, com a quantidade de atletas gays, e que assumem que são gays, tem essa questão. No futebol, o jogador não assume que é gay para não sofrer discriminação. Mas nas Olimpíadas, quantos atletas são e assumem isso? Eu tenho origem árabe. Eu tenho nojo disso. Eu tenho nojo desses caras. Eu tenho nojo dos ayatolás. Esses caras exploram a pobreza. São países que não produzem nada. O petróleo lá não gera riqueza para o povo vive na miséria. São famílias com 200, 300 príncipes, porque os caras podem casar com um monte de mulher e ter um filho com cada uma. Se ele quiser ter 360 filhos no ano, ele tem. Mas eu não tenho orgulho disso. Eu não posso ter orgulho disso. Até porque, graças a Deus, meu avô veio do Líbano, que é um oásis dentro desse deserto de democracia, esse deserto de liberdade, esse deserto de justiça, porque lá não tem nada disso. Jamais essa Copa do Mundo poderia ter sido realizada. Jamais lá. Jamais
esta Copa do Mundo deveria... Eu não estou vendo jogo nenhum. Não vi a abertura. E eu sou muito... Às vezes as pessoas perguntam, Paulo uma vez falando para mim, você não vai em tal clube e tal. Eu falo, não passo nem na porta. Não, mas por quê? Eu falei, porque eu não passo nem na porta. Eu não estou preocupado. Outro dia me convidaram para um evento que era num clube, e falaram, mas eu não vou. Por quê? Porque lá eu não entro. Eu sou assim. Eu construí minha vida trabalhando. Então eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Quando eu acho que um lugar não merece que eu vá, eu não vou. Quando acontece alguma coisa num restaurante, num bar, eu nunca mais piso ali. Isso é uma questão de respeitar a si próprio. Você vai? Eu falei, vou. Você quer fazer teu aniversário lá? Vou te cumprimentar aqui, porque lá eu não vou. É assim que eu ajo. E eu faria isso em relação à Copa. Eu jamais, por exemplo, eu tenho um sonho de o ano que vem poder realizá-lo, que é ver a corrida de Fórmula 1 em Las Vegas. Mas se eu ganhasse ingresso para o Catar, eu ia vender, provavelmente. Porque do Grande Prêmio de Abu Dhabi, eu não vou. Para ver corrida à noite, eu iria para Singapura, que é muito mais legal. Boa. Mas eu não iria. Simples. Por quê? É uma questão de princípios. Eu, que sou neto de libanês, não tenho vontade nenhuma de conhecer o Oriente Médio. A Dani já falou às vezes, nós não vamos para Abu Dhabi, pode acreditar. Por mais que eu esteja com condições de ir, para lá eu não vou. Agora, Chagas, essa Copa, ela pode ficar como muita gente fala, como uma mancha no couro da FIFA. Com Mas certeza. aí eu pergunto para você, o que é uma mancha a mais no couro do leopardo? Não altera nada. A finalidade ali realmente foi a questão... Dinheiro, né? Dinheiro, nem comercial. Dinheiro. E é interessante... No bolso deles, Não, não. Para a FIFA também, né? Mas não comercialmente não acrescenta nada ao futebol. E é interessante, você tocou na Fórmula 1. A Fórmula 1, o Paulinho sabe, eu acompanhei há muito tempo. Fórmula 1 era europeia. Mas o peso do dinheiro do mundo árabe, do Oriente Médio, é tão grande que hoje a Fórmula 1 se deslocou. Do Japão também, né? Do Japão, mas o Japão ainda é um país capitalista, é um país livre. A Fórmula 1 é impressionante. São 3 grandes prêmios lá. Então, isso. Bahrein, Abu Dhabi e... Bahrein, agora me falta na memória. E interessante, o do Bahrein, olha só, o do Bahrein, estavam jogando bomba, no dia da corrida, estavam jogando... Ali pertinho, Ali né? pertinho. Não, vai ter corrida. Por isso eu sempre digo, alguns pilotos, devido à força que eles têm, caso do Vettel, que abandonou a Fórmula 1, e o Hamilton, eles enfrentam isso, pelo menos mostrando a sua indignação, correndo com capacete, com arco-íris, né? Mas, e comercialmente, é ruim também para a Fórmula 1. Mas o peso do dinheiro do Oriente Médio hoje é muito grande. E a Fórmula 1, inclusive, se desfigurou bastante, porque deixou de ter aquela essência da Europa para ser meramente faturar mas dinheiro. eu não acho que tenha sido tão negativo isso, o Chagas. Primeiro, o ano que vem são 24 corridas. 24 corridas. E eles estão conseguindo, essa empresa que é a Liberty, né? A Liberty, que é a dona comprou, que o Bernie Ecclestone vendeu Ecclestone, os direitos da Fórmula 1. Então, para organizar, ela é muito boa. A gente vê o que está acontecendo no Brasil. A Globo deixou a Fórmula 1 definhar. Isso. Inclusive a ponto de não transmitir algumas corridas porque atrapalhava programinha de domingo que ninguém assistia. Ela mostrava. A Bandeirantes, por exemplo, Interlagos, já esgotaram todos os ingressos, inclusive os de área VIP. Todos os ingressos para o GP de 2023 estão esgotados. Eles esgotaram em 2 dias de pré-venda. E a Liberty... Nesse ano também houve... Esse ano foi o primeiro ano que eu não fui, nos últimos 10, desculpem, que eu não fui para a Fórmula 1, porque eu não consegui comprar. Eu fiquei tentando durante 10 meses, porque só deu na pré-venda. E foi o primeiro ano que eu não fui. E agora eu já consegui garantir o ingresso de 2023. Mas o que fizeram com a Fórmula 1 foi torná-la mundial, efetivamente mundial. E entrar nos Estados Unidos, a Liberty americana, entrar nos Estados Unidos, que a Fórmula 1 europeia não conseguia entrar. E com comercialmente. dois grandes prêmios. E deve um terceiro. Ela se tornou
mundial, deixou de ser europeia. A visão da Liberty é completamente diferente. Nos últimos do Bernie anos, a Ecclestone. Fórmula 1 cresceu e as competições dos Estados Unidos atrofiaram, né? Então, pegou público jovem. O que a Fórmula 1 estava Fórmula 1 perdendo pegou perdendo com o Bernie Ecclestone, com a Liberty pegou o público jovem. Então renovou nesse aspecto, sim. É o que está acontecendo no Brasil, a audiência da Bandeirantes. A gente não tem um brasileiro. Agora vai ter um honorário, né? Por causa do Hamilton, que é um cara que trabalha muito bem mídia e imagem. Enquanto que o Verstappen é uma besta. Né? Tão besta quanto o Nelson Piquet. Porque não adianta ficar todo mundo se lamentando. Eu sempre fui fã do Nelson, mas a gente tem que reconhecer o seguinte: a quantidade de bobagens que ele fala e de besteiras fazem com que um cara que foi tão brilhante ou mais que o Ayrton Senna seja esquecido pela população, porque ele é um imbecil. Porque para mim é aquela história, como a gente falou no primeiro bloco, o Chagas lembrou disso. Ser sincero é defeito. Ninguém precisa me lembrar dos defeitos que eu tenho. A sinceridade excessiva, falar o que se pensa de ponto genérico é uma coisa. O cara sincero que ofende, o cara sincero que machuca, o cara sincero que... Ele não é sincero, ele é um imbecil. Ele é um imbecil. Então, o Nelson Piquet era brilhante nas pistas, mas é uma besta completa fora delas. A mesma coisa acontece com o Verstappen. Acho que é por isso que ele tem o Nelson como sogro, né? Namora a filha do Nelson. Olha, Porque o Verstappen é um idiota. Bastava ele ter ficado quieto. Ele já tinha ganho tudo. Para que fazer aquela cena com o Pérez custando o vice-campeonato da Sem equipe? necessidade. Sem razão nenhuma. Estava chateado, dava um tapa no cara, fazia o que o sogro fez, sumia com o papel higiênico do Mansell. do Mansell e deixava o cara com diarreia. Fazia isso, mas não fazer o que ele fez sabendo que o rádio era público. Quer dizer, infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa, mas olhem o espetáculo. Como é que se explica o Brasil da audiência que dá para a Fórmula 1 sem ter um brasileiro? Fã número 1 de Nelson Piquet, o Paulo sabe disso. Ele vai ser lembrado pelas besteiras que fala fora da pista e vai ser esquecido pelos títulos que ele conquistou dentro da pista, infelizmente. E com isso nós chegamos ao final da Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito ao Fernando Chagas pela participação, também ao Roberto Mohamed, também à equipe de jornalismo do Sistema Costa Norte, equipe técnica, e agradecendo principalmente essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.